Vou ser a idiota se eu não enviar a confissão bêbada da minha mãe para o meu padrasto? Minha mãe, 45 anos, e meu pai, 46 anos, se divorciaram quando eu, mulher de 22 anos, tinha 14 anos. O casamento deles acabou porque minha mãe traiu meu pai com meu tio, irmão do meu pai. Foi um caos. Meu tio foi praticamente deserdado por toda a família. Eles se casaram e tiveram meu primo irmão, 5 anos. Não falo muito com minha mãe. Não expresso, mas a desprezo por ter destruído 2 lares por ser infiel. Eu morava principalmente com meu pai. Ele é um pai incrível e sempre me priorizou, ao contrário da minha mãe, que se estabeleceu fora da cidade com sua nova família. Desde então, tem sido apenas eu e meu pai. Há 3 anos, ele começou a namorar a Sara, mulher de 40 anos, que era a irmã mais nova de um amigo próximo dele. Sara sempre teve uma queda pelo meu pai, mas ela se mudou para longe para a faculdade. Recentemente, ela abriu um negócio em nossa cidade. Eu amo a Sara. Ela é uma pessoa incrível. Agora ela está grávida da minha futura irmãzinha ou irmãozinho. Tenho notado quão feliz meu pai está desde que ele começou a namorar a Sara. Eu diria que ele está ainda mais feliz do que era com a minha mãe. O casamento deles não era ruim, mas também não era bom, provavelmente por causa dos hábitos festeiros da minha mãe. Eles viviam como uma união civil até agora, mas meu pai e a Sara decidiram que é melhor se casarem em breve por causa da chegada do novo bebê. Meu avô queria uma grande cerimônia para isso. Então, estamos ocupados com os preparativos do casamento. De repente, recebo uma mensagem de voz da minha mãe. É estranho porque, mesmo conversando com ela ao telefone, ela nunca me enviou uma mensagem de voz. Eu a reproduzi e era endereçada ao meu pai. Ela estava bêbada e chorando o tempo todo. Ela disse que cometeu um erro e pediu perdão. Ela nunca quis dormir com meu tio e só o fez porque estava com raiva dele. Ela não está feliz com o tio, porque sempre tem meu pai em mente. Ela deu ao filho o nome que ele, meu pai, escolheu quando disse qual nome escolheria se tivesse um filho. Percebi que isso deve ter sido um erro. Porque o nome do meu pai e o meu começam com a mesma letra, ou talvez ela estivesse tão bêbada que enviou a mensagem de voz para mim por acidente. Eu a reproduzi para o meu pai. Ele parecia bravo no início, mas depois ficou desapontado. Perguntei a ele o que ele queria que eu fizesse. Ele disse que eu deveria deletar a mensagem. Fiquei confusa. Ele explicou ainda mais que minha mãe faz parte do passado agora. Ela tem sua própria família. Se essa mensagem de voz vazar, ela pode perder as únicas pessoas que estão com ela agora, e ele não quer criar tensão em sua vida expondo-a. Ela já teve sua parcela de insultos da família e dos amigos desde que o caso foi descoberto. Além disso, eles têm uma criança, e isso seria traumatizante para ele também. Mas acho que meu tio precisa saber o que minha mãe está fazendo agora. Então, eu estaria errada se compartilhasse essa mensagem de voz com meu tio, que infelizmente é meu padrasto, ou devo ouvir meu pai? Alguns comentários. Primeiro comentário. Essa é uma situação difícil. Seu tio merece saber o que sua esposa realmente pensa, ou você os deixa afundarem na miséria que criaram para si mesmos? Qual seria o impacto de contar a ele? Provavelmente machucaria, criaria a probabilidade de divórcio e desmembraria uma família que tem uma criança de 5 anos. Se não fosse pelo filho de 5 anos, eu diria para ser implacável, pois ambos merecem e se merecem. Mas virar a vida de uma criança de 5 anos de cabeça para baixo é complicado. Resposta da OP. Honestamente, mesmo que eu não faça nada, isso vai explodir. Minha mãe usa a traição como mecanismo de enfrentamento, algo que meu primo mais velho me contou. Ela já traiu meu pai várias vezes. O caso com meu tio foi a gota d'água para meu pai. Não ficaria surpresa se ela já estivesse traindo novamente. Segundo comentário. Se isso é algo que ela fez no passado e não algo que ela está fazendo atualmente, eu estaria inclinada a deixar para lá. Resposta da OP. Bem, minha mãe teve vários casos antes desse caso com meu tio. Esse foi o último golpe para o meu pai. Meu pai tentou fazer as coisas funcionarem com minha mãe antes, por minha causa. Eles conseguiram se reconciliar antes do último caso. Terceiro comentário. Seu tio merece saber que a pessoa desprezível com quem ele se casou está sendo desprezível com ele. Além disso,
Você tem certeza de que seu pai biológico é realmente seu pai? Resposta da OP. Sim, meu pai fez um teste de paternidade quando eu tinha 7 anos, quando minha mãe o traiu com um cara qualquer. Só por minha causa, ele decidiu ficar e resolver as coisas. Além disso, as pessoas sempre dizem que eu me pareço muito com meu pai, então não tenho dúvidas de que ele é meu pai biológico. Atualização. Olá pessoal, queria dar uma atualização sobre meu post anterior. Segui o conselho de vocês e deletei a mensagem. Eu sei que não trará benefício a ninguém. Meu pai disse que vai conversar com a Sarah sobre isso, então eu deixei nas mãos deles. No dia seguinte, minha mãe me ligou para se desculpar. Ela estava completamente bêbada e falando coisas sem sentido. Ela perguntou se meu pai tinha ouvido a mensagem. Eu disse que sim, mas que ele me pediu para deletá-la. Também disse a ela firmemente que ela deveria parar de agir como uma adolescente quando é mãe de 2 crianças. Será que ela realmente achou que sua pequena farsa funcionaria? Eu disse a ela que foi decisão dela trair e deixar meu pai. Ela não merece uma festa de pena depois que meu pai seguiu em frente. Ela disse que entendeu e me agradeceu por deletar as mensagens. Eu pensei que isso estivesse resolvido. O problema tinha desaparecido e poderíamos seguir em frente. Mas durou pouco. Hoje estávamos almoçando. Toda a família estava conosco, incluindo nossos avós. Meu tio padrasto começou a gritar exigindo ver meu pai. Minha mãe estava com ele, tentando tirá-lo de nossa propriedade. Quando meu pai saiu, ele literalmente partiu para cima dele, chamando de destruidor de lares, chamando de todos os tipos de nomes. Aparentemente, ele encontrou a mensagem de voz no celular dela, e não foi só isso, ele encontrou várias mensagens de voz da confissão bêbada dela, onde ela diz que ainda ama meu pai e espera que eles possam resolver isso. Isso ficou feio muito rapidamente. Meu tio padrasto não estava aceitando isso e disse que ele não tem o direito de destruir sua família. Ele já é o motivo pelo qual ele, meu tio, foi renegado pela família. Meu pai, que sempre se mantém calmo, elevou a voz e disse que não tem interesse nele ou em sua vadia de esposa. Meu tio também o acusou de fraude de paternidade, dizendo que a criança não é dele, mas sim de meu pai, porque ele tem certeza de que meu pai e minha mãe tiveram um caso há 5 anos, o que resultou em meu irmão. Minha mãe dizia que isso não era verdade. Meu pai disse a ele que está disposto a fazer um teste de paternidade se isso fizer desistir. Ele não quer ter nada a ver com ele ou com sua esposa. Meus outros tios expulsaram os dois. Meu tio padrasto ameaçou levar meu pai aos tribunais e processá-lo por pensão alimentícia. Bem, tudo isso deixou a Sarah chateada. Ela achou extremamente desrespeitoso e quer um pouco de paz. Ela não tem energia para lidar com essas palhaçadas. Eu entendo isso. Meu pai está disposto a compensá-la. Tenho certeza de que ela não acredita em uma palavra do que meu tio disse. Meu pai está furioso. Houve uma discussão em família onde disseram, aquela bruxa arruinou mais do que 2 vidas. Estou realmente envergonhada da minha mãe. Não consigo acreditar que tenho parentesco com ela. Às vezes, eu desejo que ela não seja minha mãe biológica. Eu a bloqueei. Eu só mantinha contato por causa do meu irmão, mas não mais. Edição, acho que devo esclarecer que ela me enviou a mensagem de um aplicativo de mensagens. Eu esqueci que a maioria das pessoas pensa que uma mensagem de voz e uma caixa postal de voz são diferentes, mas sempre achei que são a mesma coisa. Apenas em plataformas diferentes. Eu chamo todas as mensagens de voz de caixa postal de voz. Talvez devesse ter esclarecido isso antes. Segunda atualização. Não sei se isso se qualifica como uma atualização, mas aqui vai. Acho que os moderadores vão se cansar das atualizações, porque continuo descobrindo mais e mais coisas sobre a dinâmica complicada da minha família. Talvez eu faça uma última atualização quando as coisas se acalmarem, mas isso é mais um desabafo do que aconteceu hoje. Hoje eu deveria levar meu irmãozinho para um carnaval na nossa cidade. Ele estava animado. Prometi levá-lo, mas, devido aos eventos recentes, tenho duvidado da minha decisão. Pedi o carro do meu pai porque o meu está quebrado, para poder levar meu irmãozinho. Eu sei que há muita tensão, mas uma promessa é uma promessa. Meu pai me alertou que minha mãe poderia usar meu irmão para me manipular.
Mantive isso em mente e liguei com antecedência para avisar que iria buscar meu irmão em 15 minutos e pedir que o deixassem pronto. Cheguei na casa dela e meu irmão não estava em lugar algum. Liguei para minha mãe. Ela disse que ele ainda estava se arrumando. Fiquei frustrada, porque havia dito antes para ela prepará-lo. De qualquer forma, entrei na casa. Meu tio não estava lá. Ele disse à minha prima que iria fazer um teste de paternidade dele e do meu irmão, para saber qual será o próximo passo. Minha mãe me viu e tentou me abraçar. Eu simplesmente a afastei. Não estava com vontade. Ela me pediu para sentar na sala de estar e esperar pelo meu irmão. No começo, ela tentou fazer conversas banais comigo, mas quando me recusei a retribuir, ela disse: "Ok, entendi que você está brava comigo, mas não mereço ser punida. Eu sei que ligar para seu pai foi um erro, mas você precisa saber que ainda o amo. Ele é o amor da minha vida." Precisava tirar tudo isso do meu sistema, então meu terapeuta sugeriu que eu começasse a escrever em um diário, mas gravações de voz funcionam melhor. Chamei-a para uma conversa séria. Se ela realmente amasse meu pai, não teria tido um caso com o próprio irmão dele. Ela não pode amar ninguém além de si mesma. Eu a confrontei sobre isso. Ela tentou explicar, lamentar e chorar, e até mesmo começou um discurso feminista. "Ah, você não sabe como foi difícil para mim como mulher. Eu sempre fui envergonhada por minha liberação sexual. Você tem ideia de quanta hipocrisia uma mulher tem que enfrentar se ela quer explorar sua sexualidade?" Como feminista, senti como uma ofensa ela usar movimentos políticos para justificar sua traição. Disse a ela que não estava interessado em ouvir seu discurso. Ela pode ser uma mulher sexualmente liberada o quanto quiser, mas não tem o direito de machucar pessoas por suas próprias necessidades egoístas. Ela nunca sequer pensou em nós ou em seu filho quando estava à beira de destruir outra família. Chamei-a de um vazio de mulher antes que meu irmão descesse as escadas. Eu estava tão irritada e frustrada. Que tipo de mulher fala assim com seu próprio filho? Levei meu irmãozinho para o carnaval e tentei não pensar na minha mãe. Percebi que preciso ficar longe dela até que essa questão seja resolvida. Disse ao meu irmão que por alguns dias talvez eu não consiga visitá-lo, mas ele pode me ligar quando quiser. Sinto muito por ele. Eu passei pelo período doloroso quando meus pais se divorciaram. Eu sei como é sentir-se traído pela própria família. Eu estava em uma posição em que precisei escolher entre meus dois pais. Espero que algo bom aconteça. Atualização final. Espero que esta seja minha última atualização. Tenho algumas notícias. Ainda não estou em contato com minha mãe. Ela tentou, mas eu fui inflexível. Fui visitar meus avós e foi lá que fiquei sabendo o que aconteceu com minha mãe através de um primo. Bem, os resultados do teste de paternidade saíram, e meu irmão é 100% filho do meu tio. Mas isso não significa que minha mãe não tenha traído. Ela também tem traído meu tio. Além disso, meu tio tem tido um caso com uma colega de trabalho. Não estou surpresa. Ambos são pessoas realmente tóxicas para se conviver. Meu tio parou de assediar meu pai. Ele ainda é deserdado pela família. Meu tio ainda está convencido de que uma das pessoas com quem minha mãe traiu foi meu pai. Isso causou sérios problemas com Sarah. Mas agora eles estão bem. Meu pai conseguiu provar sua inocência para ele. Eu não acho que ele precisava fazer isso, porque eu sei que ele nunca faria algo assim. Não sei se minha mãe e meu tio vão se divorciar ou não, mas ouvi rumores de que eles estão considerando um relacionamento aberto. Eu espero que não, pelo bem das outras pessoas. Meu irmão e eu ainda estamos em contato, mas consigo ver como as brigas entre meu tio e minha mãe têm deixado ele estressado nos últimos dias. Eu só gostaria de poder sair da casa do meu pai o mais rápido possível para poder cuidar dele. Meu pai é um anjo. Ele me disse que posso ter meu irmão nos fins de semana, e o ambiente na casa do meu tio não é bom para meu irmãozinho. Mesmo que ele odeie o irmão dele, ele não pode culpar meu irmão por nada que tenha acontecido. Ele é inocente em tudo isso. Eu sou mais qualificada para o seu trabalho do que você. Peço desculpas, mas estou no celular. Não tenho certeza se este é o lugar certo para isso, mas isso aconteceu há cerca de 1 hora.
Eu sou chefe de vendas e marketing em uma grande empresa de desenvolvimento imobiliário, com 10 anos de experiência na indústria. Vários desses anos foram passados em uma grande empresa concorrente, vamos chamá-la de Money Homes. Eles são considerados o epítome do luxo devido ao alto valor dos imóveis. Isso será importante mais adiante. Minha equipe cobre toda a capital e uma parte muito grande do país. Hoje foi o dia das entrevistas, pois recentemente abrimos e estamos lançando novos empreendimentos para os quais ainda não temos equipe suficiente. Normalmente, para esse tipo de cargo, a pessoa seria entrevistada pelo gerente de vendas para aquele empreendimento específico, pelo coordenador de vendas e, às vezes, por um dos diretores de vendas. Como é um pouco complicado para o diretor de vendas comparecer à entrevista, viagem de trem de 2 horas e meia quando devemos limitar as viagens não essenciais, o RH me pediu para intervir, já que os novos funcionários irão se reportar a mim de qualquer maneira. Entram em cena os 8 candidatos que estão nos esperando. As primeiras entrevistas correm bem, mas sem nada de especial, até chegarmos à entrevistada número 4. Conheça Annabelle. Antes de ela entrar na sala, ela está sentada na área de espera com os outros candidatos e não apenas consigo ouvi-la dizendo como basicamente já tem um emprego garantido, pois é extremamente qualificada, e os outros caras estão perdendo tempo, primeiro erro, mas também consigo vê-la mexendo em papéis na mesa de administração, que foi deixada sem supervisão, segundo erro. Ela ainda não percebeu que nosso escritório fica atrás de um espelho veneziano. Eu consigo vê-la, mas ela não pode me ver. Ela ouve o administrador voltar e se apressa em voltar para a cadeira. Agora é a vez dela na entrevista. Ela entra, me entrega uma cópia do seu currículo e senta em frente a mim e aos outros 2 membros da minha equipe. Eu olho para o currículo dela com um leve sorriso, que acredito que ela interpretou como um bom sinal, então ela começa a falar sobre suas principais realizações em diferentes empregadores. Ela nos diz que na verdade está mais interessada em ser contratada para outro cargo em nossa empresa, para o qual ela pode garantir que está mais qualificada do que nosso funcionário atual. Em seguida, ela começa a soltar números das nossas campanhas de marketing, que ainda não foram publicadas, e nos aconselha sobre os resultados que devemos esperar e qual deve ser nosso próximo passo em termos de marketing. Eu a informo que as únicas posições atualmente abertas são para a equipe de vendas, mas pergunto a ela qual especificamente ela está interessada. Ela menciona, espere por isso, diretora de vendas e marketing. O meu cargo. Meus colegas de trabalho olham para mim aguardando uma reação, então decido brincar com a situação. Pergunto a ela o que a torna mais qualificada do que o nosso atual diretor. Ela volta ao ponto das figuras de marketing e me pergunta diretamente, quantos candidatos são capazes de prever com certeza quais resultados você alcançará, e em seguida destaca um ponto importante em seu currículo, Money Homes. Então começo a perguntar mais sobre sua posição lá, qual era sua área de responsabilidade, há quanto tempo ela trabalhou lá, etc. Ela começa a contar uma longa história ensaiada de como começou como negociadora lá alguns anos atrás e subiu para diretora associada, nome chique para gerentes responsáveis por mais de um projeto, e como eventualmente se tornou diretora de vendas e marketing, mas está procurando sair, então a descrição é de extrema importância. Nesse ponto, eu não consegui mais segurar o riso e pedi a ela para sair. Ela fica extremamente confusa e começa a perguntar se ela me ofendeu de alguma forma. Com o maior sorriso no rosto, eu disse, é uma coisa ouvir você menosprezar os outros candidatos quando supostamente está procurando por um cargo de alta gerência, e outra coisa é vê-la roubar informações confidenciais da mesa da minha assistente, enquanto puxo as 2 páginas da mão dela, nossos relatórios de marketing, e dizer a mim e aos meus colegas que você pode fazer o meu trabalho melhor do que eu mentindo sobre sua experiência. Ela fica ofendida e começa a me criticar, dizendo que eu não sei nada sobre ela e que ela não mentiu sobre sua experiência, e como eu poderia saber disso de qualquer maneira. Annabelle, o motivo pelo qual eu sei que você está mentindo é porque eu era o diretor de vendas e marketing na Money Homes durante os anos que você descreveu, e não apenas sei que você não ocupava um cargo de gerência, mas também sei que você nem fazia parte do departamento, mesmo que tenha trabalhado lá, já que o departamento era composto por 42 funcionários, todos os quais eu conhecia pelo nome. Eu recomendo que, se você realmente trabalha lá, entre em contato com seu diretor, pois estarei apresentando uma reclamação contra você por roubo de documentos confidenciais de seu principal concorrente.
O rosto dela ficou pálido como uma folha de papel higiênico barato. Ela dá meia volta, arranca seu currículo das mãos dos meus colegas e sai correndo pela porta. Será que ela realmente acha que não mantivemos seus detalhes por e-mail quando ela nos enviou o documento? Mal posso esperar para ver se irei ouvir dela ou da Money Homes em breve. Edição: tive que remover alguns detalhes sobre meu emprego, pois um dos colegas viu a postagem e me perguntou sobre isso. A história real não foi alterada. Além disso, Annabelle não é seu nome real. Atualização: já se passaram algumas semanas desde a minha postagem original e alguns de vocês pediram uma atualização, então aqui estamos. Para aqueles que não leram a história original, deem uma olhada no meu perfil primeiro. Então, Annabelle. Como você pode imaginar, eu não fiquei muito satisfeito com ela e sua entrevista. Não fiz nada a respeito por cerca de uma semana, e para ser justo, eu nem pretendia fazer uma reclamação afinal, mas aconteceu que a Money Homes e minha empresa decidiram fazer uma parceria para um futuro projeto de revitalização. Então eu estava indo para uma reunião com eles na semana passada, na quarta-feira. O gerente de vendas e marketing da área da Money Homes chegou cerca de 15 minutos antes do restante da nossa reunião e, como já nos conhecíamos há algum tempo, contei a ele a história enquanto colocávamos o papo em dia. Ele sabia exatamente de quem eu estava falando mesmo antes de mencionar o nome de Annabelle, e para nossa surpresa, ela não trabalha para Money Homes e nunca foi contratada por eles. Acontece que ela é uma subcontratada que trabalha para uma pequena imobiliária independente, para a qual a Money Homes vem pagando uma taxa fixa por acompanhamento de visitas nos finais de semana locais para eles. Isso explicaria por que ela sabia bastante sobre os processos deles, pois ela relata informações dos clientes para eles, mas não teria sabido que eu também trabalhei lá em algum momento. Isso também significa que o incidente com os relatórios de marketing não significa muita coisa, já que eles não são concorrentes e não é o tipo de informação pela qual outras empresas estariam dispostas a pagar, útil, mas não inestimável. Então não há motivo para levantar uma queixa. Então, mesmo que eu não possa ser tão mesquinho quanto eu esperava, considerando quão pequeno é o nosso mundo profissional, a história se espalhou. Não consigo ver ela sendo contratada por nenhuma das grandes construtoras de imóveis num futuro próximo. A coisa mais engraçada disso é que meus colegas encontraram essa história no Reddit, depois que eu removi certos detalhes pessoais, e têm me enviado com a esperança de descobrir quem é a Annabelle e qual é a empresa Money Homes. Como eu disse, é um mundo pequeno. Tenho fingido estar chocado e rindo baixinho toda vez que ouço isso. Segunda atualização, 3 anos depois. Não tenho certeza se alguém vai se lembrar dessa saga, mas já se passaram alguns anos. Recentemente, tenho enfrentado problemas no meu local de trabalho e decidi seguir em frente. Comecei no meu novo emprego há pouco mais de 2 semanas. É a mesma posição, apenas em uma empresa diferente. Imaginem minha surpresa quando percebi que Annabelle é uma funcionária existente no novo local e faz parte da equipe que estará sob minha responsabilidade. Na minha primeira semana de trabalho, Annabelle entrou no meu escritório, claramente se lembrando de mim e do constrangedor incidente que foi sua entrevista alguns anos atrás, e tivemos uma conversa muito boa. Ela se desculpou profundamente e admitiu que achava que todo mundo mente em seus currículos e que ela estava tão desesperada para deixar o emprego em que estava na época que queria se destacar. Na verdade, ela é uma garota muito doce e uma peça fundamental em uma máquina muito bem ajustada que é a nova empresa em que comecei. Expliquei a ela que, embora seja verdade que a maioria das pessoas mente ou exagera em seus currículos, elas tendem a mentir sobre coisas muito menores, como resultados de exames escolares, e não sobre dirigir o departamento de vendas e marketing de um concorrente. Disse a ela que não há ressentimentos entre nós, e contanto que ela esteja fazendo o seu trabalho e fazendo bem, me esforçarei ao máximo para apoiá-la. Fiz com que ela prometesse que, se algum dia considerar sair, que venha falar comigo primeiro e trabalharemos juntos em seu currículo e carta de apresentação. Eu sei que não é a atualização mesquinha que todos esperavam ou desejavam, mas a vida tem uma maneira engraçada de nos ensinar uma lição quando mais precisamos, e acho que tanto a Annabelle quanto eu aprendemos a nossa desta vez. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!